Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu quero deixar uma mensagem. Talvez você nunca ouviu essa mensagem. Uma mensagem que vai falar sobre não aqueles que são corajosos, aqueles que são veteranos, que enfrentam algo na sua vida. Hoje eu quero falar de algo que só os covardes, os medrosos e os frouxos é quem sairão vencedor. Mas você vai dizer, mas que qualidade de batalha é essa que só os covardes, os medrosos e os frouxos vencerão? Pois bem, é exatamente isso. É uma batalha que só eles vencerão. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22, Paulo diz: fugir de toda a aparência do mal. Esse é uma das mais, talvez, intrigante, que mais tem derrubado muitos hoje em dia. São pessoas que têm querido enfrentar o pecado. E para vencer o pecado, a única forma de você vencer o pecado é fugindo dele. Nós vimos esses grandes homens valentes como Sansão. Ele inventou de enfrentar, brincou com o pecado. Tem muitas pessoas brincando com o pecado. E em canto nenhum você vai ver a palavra do Senhor mandando você brincar com o pecado. Em nenhum canto você vai ver. Até o próprio Satanás, o Senhor manda você enfrentar. Ele diz lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Mas o pecado, em nenhum canto da Bíblia você vai ver a própria palavra do Senhor te ordenando, te instruindo a você brincar ou enfrentar o pecado. Ela manda você fugir, se desviar, como em Jó, temente a Deus, se desviava do mal, do pecado. Ei, porque nenhuma maldição, nenhuma condenação te derrubará, mas o pecado sim. Porque quando Balaque chamou Balaão chamou Balaque chamou Balaão para condenar o povo de Deus, para vencer ele, isso está lá em Números 22, para amaldiçoar o povo de Israel, para vencer eles. E o profeta Balaão, se ele abençoasse, estava abençoado. E se ele amaldiçoasse, estava amaldiçoado. Para ganhar aquele povo, para derrotar aquele povo. E ele fez 7 altares para amaldiçoar o povo de Israel. E a última vez que ele tentou amaldiçoar o povo, a boca dele falou: não possa amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Porque Balaque estava bem, peraí, eu estou mandando você amaldiçoar, ele está sendo abençoado. Cada vez mais que ele amaldiçoava, Deus transformava a maldição em vitória. E o que saiu da boca dele foi: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Neemias diz, capítulo 13, versículo 2, que o Senhor transformou todas as maldições em vitória. Maldição não derruba o cristão. Oi, Lugor, um monte de sectarismos, besteira, essas coisas, nada vai te amaldiçoar, nada vai te derrotar, mas sim o pecado. O pecado sim. O Senhor diz lá em Lucas capítulo 12, o versículo 5: temei não aquele que pode te matar o teu corpo, mas temei primeiramente, ou seja medroso, ou fuja daquele que te pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. Estava falando do pecado, porque não é Deus. Deus não veio para te matar e lançar o teu corpo. Não é Deus que lança nós no inferno, é o nosso pecado. Satanás também não tem nenhum poder sobre a tua vida porque Satanás, ele
ele não obriga você a pecar. Ele te convence com as suas lábias, com as suas artimanhas. Ele faz com que você peque. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Balaque já tinha pago a Balaão, ele tentou devolver esse dinheiro. Ele disse: não, de maneira nenhuma, você vai ter que amaldiçoar o povo. Ele só tem uma forma de vencer o povo de Deus. Então, a Balaque diz: como Balaão possa vencer esse povo? É fazendo com que ele peque contra o seu Deus. E ali o rei mandou que as mulheres convidassem os israelitas para ir se prostituir nas tendas, aquelas mulheres bonitas. Isso está lá em Número 25. E assim aconteceu. Elas convidaram para ir para as festas. E lá eles adoraram ao Baal Peor. E lá se prostituíram. E veio uma maldição, uma praga sobre o povo de Israel. Porque eles se prostituíram. 24.000 morreram com aquela praga. A maldição não matou, mas o pecado da maldição, a maldição não matou eles. Mas o pecado, quando eles se prostituíram, eles morreram. E ali um dos descendentes de Arão pegou uma espada e matou, e a praga cessou. É por isso que Deus escolheu Arão, os levitas, para ser bênção através desse ato. Sansão brincou com o pecado, o mais forte, que era para ser um exemplo. Brincou, foi buscar as filisteias, Dalila, e ele morreu, o mais forte. Um homem que tinha destruído todos os exércitos. Todos os exércitos que dos filisteus foi que alguém falou assim: olha, não manda o exército, porque aquele homem vai destruir todos os nossos exércitos. Somos mais valentes. E Sansão matava 1000 de uma vez, com a queixada de um jumento. Imagina aquele homem com a metralhadora, outro tipo de coisa. Mas alguém falou para o rei: só tem uma forma de derrubar Sansão. Como é? Fazer dele pecar contra o seu Deus. Colocar mulheres, e colocou Dalila. E quando ele não foi ele cortar o cabelo, não, foi ele se prostituir com as mulheres estranhas, com o pecado. E Deus foi dando tempo a Sansão, mas ele não se arrependeu. E morreu, cegaram os olhos dele, cortaram o cabelo, amarraram, escarneceram. Na última hora, ele clamou ao Senhor para se vingar dos seus olhos. Tudo bem, o Senhor teve de misericórdia dele, mas ele pagou com a sua própria vida. Sansão, um homem que nasceu de um milagre, já foi ungido do ventre da sua mãe. A sua mãe não poderia ter filho, está lá em Juízes capítulo 13, do 13 ao 16. Ele nasceu de um milagre, foi ungido no ventre de sua mãe. Um homem que era para glorificar o nome de Deus, mas foi um exemplo que não deve ser tomado, porque brincou com o pecado. Ei, é por isso que Salomão diz, em Eclesiastes 7, 26, que os lábios das mulheres estranhas são piores do que a morte. E o homem, para fugir dela, tem que ser bom de ter. Fugir tem que ser bom. Em nenhum canto da Bíblia você vai encontrar a palavra do Senhor mandando você enfrentar o pecado. Fugir quanto é tempo. Salomão diz que tem que ser bom diante de Deus para fugir do pecado, porque os laços da mulheres estranhas, que isso é de prostituição, de pecado, a não ser a sua esposa, são piores do que a morte. A morte é fichinha, meu lindo, minha linda. Você tem que ser bom, você tem que ser covarde, você tem que ser medroso, fugir enquanto é tempo. Foi o que aconteceu com José. José era bom diante de Deus, ele era temente a Deus, por isso que ele conseguiu fugir. Está lá em Gênesis capítulo 39. José fugiu enquanto é tempo. A mulher ainda agarrou na roupa dele, mas ele conseguiu, porque se ele tivesse ficado, ele tinha caído.
Ele não vem com essa que eu vou enfrentar o pecado, vai ficar diante de uma mulher, de uma coisa que eu já vi esse testemunho, de homens que ficaram na... Ei, mentira! Se você ficar, você cai. Você tem que fugir enquanto é tempo. A Bíblia diz, você tem que fugir, ó, da linha, fugir da aparência do mal, porque muitas das vezes a gente não cai no mal. Ei, o mal, o pecado não vem fazendo zoada, você pisando em folha seca fazendo zoada, não. Ei, ele vem com a maciez, com a surtidez, bem mansinho, de leve, que nem sapatinho de algodão, meu querido. Naquilo que você não pensa que é o que o apóstolo Paulo está dizendo, fugir da aparência do mal. Ei, ninguém enfrenta o pecado não e sai vitorioso. Tem que ter Deus na vida, tem que ter temor. A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A gente tem que pedir isso todos os dias. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, sujeito. Mas Deus vai falar, o Espírito de Deus vai falar conosco. Salomão diz em Provérbios 16:6, pelo temor do Senhor os homens se livram do mal, do pecado. É o temor ao Senhor, pedir isso a Ele todo dia, toda hora, todo momento. Fugir enquanto é tempo. É a única guerra que você ganha sendo covarde, medroso, frouxo. Suja a calça que nem diz, né? Com licença da palavra, caga calça que nem tem. Ah, é mole. Você é o fulano, não é homem. Ei, não seja homem, seja medroso, seja covarde, mas foge enquanto é tempo. Escapa-te pela tua vida. Não dê uma de bom, não enfrenta. A Bíblia manda enfrentar o diabo, porque Jesus já venceu ele. E Deus não mandou você enfrentar o pecado, mandou você fugir. A palavra do Senhor diz, foge, enquanto é tempo. Então, meu querido, ninguém, os grandes homens de Deus, até Davi, que matava milhares e milhares, se deixou se elevar, não foi para a guerra, ficou olhando aquela mulher e foi cobrado muito caro. Por isso, até a última hora, ele vê as consequências. Deus perdoou, porque ele reconheceu o seu pecado e se retratou. Não foi no caso de Saul, que ficou tentando e culpando todo mundo. Davi não. Davi era valente também. Ele não fugiu, mas ele enfrentou o pecado, mas pagou um preço muito alto. A espada não se apartou da casa dele até o último dia da sua morte. Porque Deus não se deixa se elevar, meu querido. A lei do retorno vem para mim, para você, para todo mundo. Então fique esse alerta. Eu sou perfeito? Não, nós não somos. Estamos sujeitos, meu querido. Nenhum profeta de Deus foi isento da cilada do diabo de ir lá no deserto tentar Jesus. Todos nós somos tentados, até o próprio filho de Deus. Se ele teve a audácia, a ousadia de ir lá no deserto, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Queria que o Senhor pecasse. Oh, meu querido, minha querida, quantos e quantos tem brincado com o pecado que nem Sansão e que nem tantos. Mas a Bíblia te aconselha, foge, escapa-te pela tua vida. Seja frouxo, seja covarde. Não enfrenta o pecado. Não enfrenta os lábios das mulheres, porque você vai cair. Nós vamos cair. É todos nós, tem que fugir enquanto é tempo. Tem que fugir que nem José enquanto é tempo. Ele era valente, ele era bom. Foi o único medroso que venceu, porque ele fugiu. Então, meu querido, minha querida, fugir de toda a aparência do mal. O que é o mal? É tudo aquilo que pode te tirar da presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em Hebreus, capítulo 15, 7, fugir de toda a raiz de amargura que possa brotar, ou te levar. O que é a aparência do mal? O que é o mal? É tudo aquilo que pode fazer você pecar e te tirar da presença de Deus. Essa é a aparência do mal. Então, meu querido, então, minha querida, eu, você, nós, todo dia. Esse dia de hoje, de ontem, não serve de nada para mim. O que vale é o hoje. O amanhã fica nas mãos do Senhor, está em boas mãos. O ontem não serve de nada, é hoje. Todo dia pedir o perdão, o amor, as misericórdias de Deus.
O Pai Nosso diz: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra. Nós temos que estar em Deus, pedir a Deus: não deixa eu fazer a minha vontade, não deixa eu fazer os desejos da minha casa, porque o pecado é bom, o pecado é gostoso, é maravilhoso para a carne, mas te lança a minha alma e a tua alma no inferno. Todo pecado, e Satanás, porque nós estamos num mundo onde as ofertas de Satanás são tentadoras, a lascívia. Nós vimos o mundo que nós estamos, quantos caíram, grandes homens de Deus. Eu conheço muitos que tinham, o Senhor tinha uma grande obra, que nem Sansão, mas o pecado derrubou ele ficou preso, cego. Primeira coisa, cegaram os olhos dele, arrancaram os olhos dele. Primeira coisa que o pecado faz de prostituição contra Deus é que arrancaram os 2 olhos de Sansão. Primeira coisa, você fica cego, depois fica preso, amarraram ele preso, rodando a moinha. Depois vem o escarnio, todo mundo zombando. Ei, a vergonha do pecado. O pecado traz vergonha para você. Ela mancha o teu caráter, a tua alma, de todos nós. E Deus não quer isso, Deus não quer isso. Não. Ele nos deu um caráter puro, limpo. Todos nós estamos sujeitos, sim. Todo dia temos que pecar. Faz 26 anos que eu oro por mim mesmo. 26 anos. Cabinho difícil de ganhar. Eu todo dia peço a Deus: Senhor, segura em minhas mãos, me guarda, me cobre com a tua unção. Temos que pedir isso todo dia a Deus. Ser dependente. Como o salmista diz no Salmo 42, se não me engano, 17: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Depois que ele caiu ali, ele se fez uma entrega total. O Senhor fez uma nova aliança com ele, perdoou os seus pecados, mas as consequências veio. A lei do retorno veio sobre Davi. Ele sofreu até a última hora. Se eu cair, Deus vai me perdoar? Vai. Se você cair, Deus vai te perdoar? Vai. Mas as consequências é grande, vai ser muita vergonha. Paulo diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas eu te ensino uma coisa: só existe uma forma de você não cair, é você estar prostrado todo dia nos pés do Senhor. O contrário, ele diz: eu te pego pela tua mão direita, te ajudo, te esforço, tu és meu. Só uma forma de nós não cair é estar prostrado toda hora, todo momento, dobrado o nosso joelho na presença do Senhor. Ele pega nas nossas mãos. Então, meu querido, seja covarde, seja medroso, seja frouxo nessa área de querer enfrentar, dar uma de bom, banzão, enfrentar o pecado. Foge enquanto é tempo. Escapa-te pela tua vida, escapa pela tua alma, porque você está com a eternidade, com a salvação em suas mãos. Mas a qualquer hora Satanás não vai desistir de mim, de você. É todo dia, dependência total de Deus. Todo dia nós temos que pregar a nossa cruz. Lucas capítulo 9, 26, 23. Todo dia nós temos que renunciar a nós mesmos e seguir rumo ao Calvário. Pegar a vida dolorosa todo dia. E o Calvário dissipa as multidões. A via dolorosa dissipa as multidões. É eu e você. Cada um tem que ser dono de nós mesmos, nem José. Não tinha ninguém naquele momento lá. Nem os pais de José, nem o pastor de José, nem ninguém. Mas Deus estava lá, ele fugiu. Nós temos que ser dono de nós mesmos. Não é porque você está lá longe da sua esposa, da sua família, dos seus pastores. Deus, ele diz que tudo está patentemente nu aos olhos do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Provérbios 15, 3. Tudo. O Senhor está atento e vê tudo. Os olhos do Senhor como chama de fogo. Então, meu querido, não adianta a gente querer enganar nós mesmos. É lá naqueles momentos. Os momentos sós. É um prato, uma grande oportunidade para Satanás. Para ele lançar as suas ofertas. Ele pinta um garrancho. A coisa mais feia do mundo. O que passar da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, que é o ponto de partida de tudo, é do diabo. Porque a bênção do Senhor é que enriquece o homem e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é completa. O seu lar é o ponto de partida de tudo. E Satanás, ele não tem família. Ele mais tem investido e destruído milhares e milhares de famílias através do pecado, da lascívia e da prostituição.
Escapar pela tua vida é zelar por Deus, é amar a Ele sobre todas as coisas. É qualquer coisa que possa tocar ou manchar a santidade, que seja casualmente, permanentemente ou frequentemente. O pecado não pode existir na minha vida, nós temos que fugir, porque é contra a santidade de Deus. A glória de Deus tem que bater em nós e voltar para Ele. Toda honra e toda glória pertence a dele, porque tudo é dele, vem dele e para Ele são todas as coisas. Está escrito lá em Romanos 11, 36. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Que comamos ou que bebamos, ou que façamos qualquer outra coisa, comamos, bebamos, mas que façamos tudo para a honra e a glória do Senhor. Você é uma bênção, você tem um caráter, e Satanás tem inveja disso. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, honre. Ei, a dignidade não se compra, o caráter não se compra, o respeito não se compra, mas o pecado tira tudo isso, e mancha o teu pecado, tira a sua autoridade. Quantos pastores, homens de Deus que perderam a sua autoridade, ele não tem exemplo na sua casa, porque caiu no pecado. Apenas uma queda, apenas um pecado, destrói toda a família, toda a vida, né? Então, meu querido, fica aí o alerta para mim, primeiramente para mim e para você. Não tenho medo, porque eu peço isso a Deus toda hora, todo momento. Senhor, me guarda, me protege, não deixa eu fazer a minha vontade, me dá força para fugir enquanto é tempo dessas coisas, e que Deus o abençoe. Eu sou o evangelista José de Arimateia, congrego aqui na Igreja Pentecostal do Evangelho o Amor de Deus, aqui em São Mateus, São Paulo, Rua Orlando Augusto da Silva, número 15, nosso pastor missionário Benedito. Essa mensagem vai estar aí no meu canal Luz para os Corações. Se inscreva aí, manda, eu tenho o meu Facebook, vou colocar essa mensagem também no Facebook. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Agrada, alegra o coração de Deus. Deus se alegra quando a gente foge do pecado. Ele deu testemunho de Jó 2 vezes, que ele era um homem temente a Deus e fugia do mal, se desviava do mal, corria. Ele, Jó ia passando pelo caminho, viu o mal, ele, opa, o mal está aqui, cortava caminho, corta caminho. Você vê lá em Marcos capítulo 8, a partir do 22 ao 26, aquele homem que veio de Betsaida, um cego. O Senhor não queria curar aquele cego. O que aconteceu? Imploraram para o Senhor curar. Eu já vou terminar. E o Senhor curou, até que o Senhor resolveu, né? Porque o Senhor tinha passado na cidade de Betsaida e de Corazim. Aquela cidade estava sob o juízo de Deus de ameaça, porque aquela cidade não receberam o Senhor, foram ingratos, fizeram pouco caso do Senhor. Ei, Deus honra aquele que eles honram, que lhe honram. Se você honrar a Deus, Ele te honra. Se você desonrar, será desonrado. Ele diz isso lá em 1 Samuel capítulo 2, 30. Que eu honro que me honra, que me desonra será desonrado. E o Senhor curou de 2 vezes, a primeira vez, a segunda, e depois repreendeu ele, vai, não passa mais naquele lugar. Ei, se você foi liberto, vivia lá nos bar, no jogo, aí agora é um novo convertido, coisa, você vai lá, se você não está preparado ainda de ganhar eles, o pecado te ganha, fuja, não vá lá, se estruture primeiro, busca unção, se prepare, fica em Jerusalém, se reviste do poder para poder você sair para esse lugar. O Senhor repreendeu aquele homem, não vai mais para aquele lugar. Vou enfrentar, estou libertado. Não. Buscar primeiramente o revestimento, a estrutura da palavra de Deus. Guarda a palavra do seu coração, a unção de Deus. O Senhor repreendeu, não vai. Fuja daquele lugar. Foge enquanto é tempo. Se você joga, vai entrar numa casa de jogo. Se você beber, vai matar os seus amigos. Se você não estiver preparado para ganhar eles vão te ganhar. Vou casar com a fulaninha lindinha, depois eu ganhar ela para Jesus. Não, Sansão caiu nessa. Cuidado com as Dalila, cuidado com Jezabel. Viu aconteceu o que pagou com a própria vida, Acabe. Fica esse conselho aí para você. Que Deus abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero fazer essa oração para essa pessoa que talvez errou, caiu. Mas lembra de Davi, Pai. Davi também fez isso, e é segundo o teu coração. Oh, meu Pai, quantas pessoas precisou do Salmo 51. O Senhor não aceita o pecado, o Senhor não contribui para o pecado,
Aquilo que o homem planta, ele colhe, vem a lei do retorno. Mas alguém que talvez está ouvindo essa mensagem, pecou, caiu, foi um deslize, foi uma fraqueza, perdoa ele, dá força a ele para ele vencer, dá força. O Senhor deu força a Davi, a Paulo, ele disse: a minha graça te basta, perdoa, porque o Senhor diz no Salmo 147, 11, que o Senhor se alegra naqueles que espera para as suas misericórdias. Ei, as misericórdias do Senhor não é para todo mundo, é para aqueles que querem, que pedem, serão alcançados. Porque o Senhor diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 3, que o Senhor não pode negar a si mesmo. Ainda que nós seja infiel, o Senhor permanecerá fiel. O pecado de Davi não mudou a atitude dele ser segundo o seu coração. O pecado de Judas não mudou o caráter de Deus a respeito de Judas. O pecado de Abraão não mudou. Então, meu Pai, está escrito: perdoa essa pessoa agora, está precisando do teu perdão, como o Senhor já nos perdoou a tantos. Essa é uma oração que eu estou fazendo para esse que está assistindo essa mensagem. Receba o perdão do Senhor. E ele diz assim, Miqueias capítulo 7, 19: dos seus pecados já não me lembro mais. Ei, o sumo sacerdote Zacarias 3, ele tinha pecado e Satanás dizia: ele é meu, mas o Senhor foi lá e trocou as vestes dele. É o Senhor que troca os nossos farrapos, é o Senhor que levanta as nossas ruínas. Judas capítulo 9, Satanás falou que Moisés era dele, que ele tinha pecado, mas o anjo disse: o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor interviu naquele momento como nosso advogado. Então você receba o perdão de Deus. Ele perdoou lá em Marcos capítulo 2, aquele homem estava paralítico, era proveniente de um pecado. O Senhor diz: filho, perdoados estão os teus pecados, porque ele foi até Jesus. Todo aquele que vem até Jesus, o Senhor perdoa. Aquela mulher em pecado está lá em João capítulo 8. Todos condenaram, julgaram. O Senhor disse: o que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos voltaram. E o Senhor disse: cadê os teus acusadores, mulheres? Ela disse: não estão aqui, não me condenaram. O Senhor disse: eu também não te condeno, mas vais e não peque mais. João capítulo 5, 14, aquele homem paralítico, 38 anos, era proveniente de um pecado. Quando o Senhor curou ele, levou a cama, depois o Senhor encontrou ele no templo e disse: sou eu que te curou, agora vais e não peque mais. É isso que o Senhor está falando: não peque mais, peça força a Ele, e você vai alegrar o coração de Deus, amém? Você vai amar o Senhor. Quando a gente é perdoado por Deus, a gente aprende a amar mais a Deus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.